No extremo noroeste do Brasil, na região fronteira com Colômbia, na bacia do Alto Rio Negro, vivem indígenas de vários grupos linguísticos: Aruac, Caribe, Tucano, Macu. E entre os rios Piquié, Papuri e Caieri, este último nos mapas é chamado Loupé, estão os tucano orientais, enquanto os tucano ocidentais moram fora do Brasil nas margens do rio Putumaia, Napo, Caquetá e Orteguaça. O grupo linguístico tucano oriental abrange umas 35 línguas que são distintivos tribais. Tribos tucano, Iratapuia, Dessano, etc. Desde o século XVIII, estes indígenas tiveram contato com a civilização ocidental, com os missionários católicos, e desde ano 1915 estão sendo assistidos pela missão salesiana do Alto Rio Negro. (16 de março de 1968, em Paricachuira). Sim, ele fazia várias vezes viagem para a Europa procurando com que quer viajar. Então, na Europa que ele fez, passou naquela casa onde eu estava, Marienhausen, estava com os meninos alemães abandonados pela guerra e que estavam com meninos de 12 anos, já tinham matado outros por aí na guerra. Então todo o governo botou naquela casa de coração. Estava lá. O bispo fez aquela história, contou lá boa noite, como está por aqui, por Rio Negro. De manhã o táxi atrasou para chegar para apanhar o bispo. Então eles estavam passeando na beira da estrada. Né? E os meninos disseram, tá, aqui nós temos também um missionário fracassado. Queria sair para a Índia, os meus superiores não deixaram, então fiquei na Alemanha. Ah, é? Me chamou, você vem comigo? Eu digo, bom, eu pedi para a Índia, agora vou junto com os índios. Que diferença grande, eu não conhecia nada. Só sabia que aqui os índios da América do Sul são diferentes da América do Norte. Essa é a única coisa que eu sabia. E de lá, ele me arranjou os documentos e consegui depois ir em Vaticano para entrada no Brasil. E viajamos no navio, ainda saindo comprei um livro de aprender português. E ele viu aquele livro e disse, não estude este livro, porque é português do Portugal. Então era pronúncia diferente. Então eu cheguei sem saber nada, não é? Então, em São Gabriel, a primeira coisa que eu fiquei, então eu tinha que aprender português e tinha que aprender a língua dos meninos, que era Nhangatu. Então eu escrevi um papelzinho com um dicionário, com tudo, para dizer, venha cá, fala fila, e sei lá, cala a boca, vamos brincar, qualquer coisa dessa. Então está aprendendo português. Eu mesmo escutando os meninos contar a história em Nhangatu. Então tem uma coleção, uma centena de lendas, de narrações meninos sobre, todos vários assuntos. Lendas e contando a história da vida.
Então aprendi as duas coisas, Nhangatu, língua geral, e o português. Secunhada miriruri nempira engariranguri superakiriran ushariranguri sure musakamanya utarashi yairiranguri sakuriku yasikarame yakarairanguri andemanyanga senuchume tempo yasikarame yenke yapiruka yandemanyaka membeka deruri venembira secunhada miri aingariranguri eukiriran leire serum mimica miri leire serum tereashu mimica miri. Acabamos de ouvir Maurícia Clemente cantar um acalante para adormecer uma criança. Para mim, já faz 50 anos que eu estava lá. Então, eu pedi lá um pajé para contar a história do trovão. Aquela agora é perigosa, eu não sabia que é perigoso. Mas ele disse, é pecado, joga fora, não tem mais, acabou-se. Ele reproduziu as palavras que o missionário dizia para ele. E agora você é o padre, vem e quer saber estas coisas. Para quê? Você quer saber do pecado, é? E pronto. Os missionários, nós destruímos muito e depois procuramos recuperar o que sobrou. Missionário não tem nenhuma formação para ser missionário. É como qualquer clérigo que estudou no seminário, sai lá, sai cá, ou trabalha na cidade com a mesma mentalidade. E com os mesmos preconceitos que ele tem na cabeça sobre o assunto indígena, sobre o conteúdo dos mitos e qualquer outra coisa. Desconhece, condena tudo e depois vangloria-se. Depois foi bispo, né? Eu era meu diretor em Jabareté, que por uma espingarda que ele deu ao dono da maloca para destruir, queimar a maloca no Garapé, o Urucu-Garapé, a última maloca que estava, que ele conseguiu queimar. E agora todo mundo está reconstruindo as malocas. Jabareté, Pericachoeira. É comprido. Quantos dias que nós vamos levar? 4 dias. Leva bolacha. Vai passar fome. Padre, eu queria saber do senhor que dica que o senhor dava pra gente para conversar com seus ex-alunos, como se aproximar deles, se tiver alguma dica que o senhor possa dar. A única dica que eu poderia dizer é falar a língua deles. Aí abre todo o coração. Agora você não sabe, então pergunta, por exemplo, algumas poucas palavras ali de saudação. Então, Nítimo, você está aqui. Então, isso é saudação, sim. Né? Nítimo, você é bom, tá bom. Então, basta dizer isto. Tá. Então, já é truque que ajuda, né? Mas depois o resto, falando a língua deles, é outra coisa. Ao menos língua geral. Eu estou ainda escrevendo, estudando a língua geral, Nhangatu do Rio Negro. A língua é bonita, mais bonita que a italiana, mais sonora. Vogais, tudo vogais, tem 5 vogais em seguida, sem consoante.
Nós somos civilizando e recebendo educação e tudo isso aí. Assim eu estou agora. O padre Casimiro, ele era meu professor. Ele ensinava o quê? Ele ensinava a alfabetização e tudo e ensinava também a escrever a idioma dessano, a escrever a idioma tucano e tudo isso. E trabalhava também, gravava a reza tradicionais, andava atrás dos velhos e gravava e traduzia, escrevia. Isso era o trabalho dele. E o pai do senhor, o que achava da educação que foi dada nas missões? Uma parte ele gostou muito, né? Porque muitas coisas boas eles davam, ensinavam para a pessoa. Muitas coisas também no meio tinha as coisas erradas. Por exemplo, esse instrumento que eu tenho ali, chama jurupari. Esse instrumento eles condenavam, dizia que era coisa do diabo, que era Satanás, que não sei o quê. Então, chegaram foi, se não me engano, foi lá 1920, foi fundado em Paricachoeira. Esse é o som dele. Aí eles diziam que era a coisa do diabo, era do Satanás. Agora, se vocês continuarem dançando com esse instrumento, vocês vão cometer pecado mortal, que não sei o que e tal. Então, só para eles seguir a religião católica, sabe? Os primeiros missionários quando chegaram. Aí tomaram tudo, dizia que ele jogava fora para o rio ou queimava uma das coisas. Agora, quando eu estou aqui agora, aqui em Manaus, vocês são de Manaus, vocês são sabedores daí. Aí, não é que tem o Museu do Índio? De quem é esse Museu do Índio? São dos padres, são dos missionários. De onde veio essa riqueza que está aí dentro do Museu do Índio? É toda a riqueza do Alto Rio Negro. É quem que está cometendo pecado mortal agora? Toda vez quando chega turista, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, só na entrada, só para mostrar as coisas. Como é que eles vão conseguir explicar esse instrumento? Como é que eles sabem como veio a origem, o histórico dele, desse jurupari, como ele veio? Aí, essa aí que é ruim, porque vocês brancos chegam lá e pedem, vai embora, você lá fora faz dinheiro. Aqui, o professor já todo o tempo é sem nada. Lá vocês ficam profissionais e ficam ganhando dinheiro. Assim ele fez o padre Casimiro. Muitas coisas. Assim como, por exemplo, uma topóloga, chamava Dominique. Quando eu vivia ao final do meu pai, ela chegou com uma gravadora
gravava com o nosso idioma e depois começamos a traduzir. Traduzia com a língua dela, em português. Aí, questão de 6 meses, ela já falava nosso idioma. Aí, quando ela chegou na França já, acho que já abriu uma escola diferenciada de profissional, ganhando bom dinheiro. E o professor dela, como está? Você vê a minha situação, como estou ainda. Isso que me dá raiva. Por isso que eu perguntei para você qual a finalidade que vocês estão fazendo. E eu disse, por isso. Agora me paga 500. Pronto. Essa aqui vai rolar o mundo inteiro, essa aí. Não é só aqui não, vocês não vão... Essa aqui vai ampliar mais. Não é a primeira vez que eu estou passando essa coisa. Comunica que a matrícula já está aberta para os novatos. A escola estará atendendo aquelas crianças que já completaram 4 anos de idade e também aceitamos aquelas crianças que vão completar 4 anos em primeiro semestre de 2008, de janeiro a julho. A coordenação agradece. Daí, nesses anos, correu uma fofoca que na Segunda Guerra Mundial em que o Hitler fazia guerra, né? Então esses fugitivos vieram pelo Brasil. Todos esses padres que não eram padres, né, mas que estudaram para lá das nações deles, né? Quando chegaram aqui como fugitivos, aproveitaram de ser os padres. Por isso que eles, no meu entender, não sabiam muito bem a religião cristã. Falava como eles queriam, né? Castigava as pessoas. Quem brigava era castigado. E a menina emprenhada, o pai e a mãe eram culpados e proibiam de comprar o sal e sabão aqui na loja. E era obrigado a falar português. Quem falava tucano não almoçava, nem merenda. Por aí, como 8 horas da noite, ele deixava castigo, até meia-noite, ficando de pé. Ou então sem almoço, ou então sem café, naqueles anos era mingau. Às vezes sem janta. Tratar como se fosse só de criança mesmo, sendo adulto, velhinho, tratava como se fosse criança. Então eles tratavam todo mundo igual, mesmo
Quem fosse mais velho e chegasse. Apanhava dos padres, até ele puxava a orelha. Às vezes pegava no lábio da boca, puxava com força, né? Às vezes apertava o nariz. Casimiro também? Não, ele só dava palmada para o jovem que não desobedecia, né? Sendo tão grande assim com o braço dele. E fazia assustar os alunos. Já não tinha mais, como eu estava dizendo até ontem, né? Era eu mesmo que quebrava coxo de cacique. Mas isso era a ordem dos padres, né? Também proibia de benzer. Como que era essa história do senhor quebrar coxo de caxiri? Eles te mandavam, eles falavam o quê e te mandavam para onde fazer isso? Isso era quando o coxo de caxiri, que está bem cheio, é bastante difícil levar lá no fora, né? Então a gente pegava a panela e enchia e levava e jogava aí. Depois pegava o coxo, pegava a machada e rachava. E os potes de argila, e era o padre que quebrava, né, com seu sapato, né, dava um chute e ele quebrava. Quando eu lembro, né, parece que eu fui dominado pelos padres, né. Tinha que rezar de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E assim, o padre João me dizia, olha, você vai fazer assim, pega esse caderno, todas as pessoas que chegam a rezar, você anote. De manhã, de tarde. Aí fui muito besta de fazer esse serviço. Mas não era obrigado, não. Não era. Ele mesmo dizia que, olha, Guilherme, nós padres antigos temos culpa. Temos culpa. Fizemos uma coisa que a gente não deveria fazer. Aí ele me entregou um boletim salesiano, uma revista, né? Onde o padre João, na hora da sua agonia, se inscreveu. Aí eu li. Naqueles anos, né? Os padres eram reconhecidos pelo governo. Era eles que mandavam mercadoria, todo tipo de mercadorias. Essa mercadoria não era dos padres, era dos povos indígenas. Mas eu nunca cheguei a explicar. Agora minha consciência acusa. Tinha barco que era do povo indígena. Mas nesse barco, nessa lanchinha, eu aproveitei como se fossem dos padres. Terreno que nós pegamos é dos índios, era dos índios. A loja que nós abrimos era de vocês, era da comunidade. Eu enganei. Agora a minha consciência está me acusando, atormentando-me. Eu aproveito de derramar os minhas lágrimas. Eu não sei, porque no Evangelho diz, se você tem o espírito de enganar, esse espírito nunca vai ser limpo, porque é um espírito, não é pecado do corpo humano.
O título diz: o genocídio continua. Acusador Márcio Souza. Acusados: Congregação Salesiana e Bispo de Dom Miguel Alane, do Rio Negro e afluentes. O Grupo de Trabalho dos Indígenas da Sociedade para os Povos Ameaçados. Na cidade de Rotterdam, de 24 a 30 de novembro de 1980, era esta a sessão de tribunal. E a finalidade era que genocídio, matança do povo, deve terminar, deve acabar. É claro que esses povos estão ameaçados e têm direitos que foram lesados, mas isso já há espaço do tempo e não era todo dia, toda hora, não era? Aqui estão são fitas. Você teria que abrir cada uma, depois classificar, organizar, ver como são. Fitas coloridas e faladas em italiano, faladas em português. Filme de Padre Arsenio. No extremo noroeste da pátria, nos afastados confins do Amazonas, o rio Albés delimita as fronteiras do Brasil e da Colômbia. Nos centros missionários salesianos, os indígenas aprendem a conhecer e amar o Brasil, a cantar os hinos patrióticos. Regularmente, após as missas festivas, reúnem-se todos para o hasteamento da bandeira. O índio também possui como criatura racional que é uma alma humana, e muitos do Albés já são cristãos. Graças à ação patriótica sacrificada e benemérita dos missionários salesianos, os filhos das longínquas selvas amazônicas tornam-se filhos de Deus e do Brasil, aprendem os dois grandes amores que poderão alicerçar o progresso e a grandeza da nacionalidade, o amor de Deus e da pátria. Ao alto, como ideal, desdobra-se a bandeira brasileira e a silhueta da cruz, com os braços abertos, numa larga bênção sobre a terra de Santa Cruz.